Caros alunos e alunas, vamos falar sobre o SURSIS, suspensão condicional da pena, e também sobre o livramento condicional. São institutos jurídicos benéficos à situação do condenado. Sim, aquele indivíduo que foi condenado vai cumprir pena privativa de liberdade e será possível estabelecer a ele um benefício, ou a suspensão condicional da pena, ou então o livramento condicional. Vamos a esses institutos. O nosso sistema prisional, como você bem conhece, ele é absolutamente caótico. O preso no Brasil vive em condições precárias. E colocar mais pessoas nessa situação somente naqueles casos mais graves, mais perniciosos. As pessoas que têm a mínima possibilidade de estarem cumprindo penas alternativas será o melhor caminho. Mas existem institutos como a suspensão condicional da pena, o SUSIS, que é uma palavra de origem francesa, que possibilita àqueles indivíduos que têm penas de curta duração um sobrestamento, uma suspensão dessa pena, para que possam cumprir outras medidas estabelecidas pela lei, medidas estabelecidas pelo juiz. Se na audiência admonitória, na audiência de instrução, em que o juiz vai relatar, vai trazer todos os requisitos para que o indivíduo cumpra e ele aceitar, estará estabelecido. Requisitos legais que nós vamos ver nesta videoaula, requisitos legais que o juiz pode também estabelecer. Então, todos esses mecanismos, eles se justapondo, eles estando concomitantemente sendo estabelecidos, será possível essa suspensão condicional da pena. Mas é um instituto que praticamente está em desuso, porque poucas possibilidades vão existir, porque na grande maioria será possível estabelecer penas restritivas de direito. Sim, pois o juiz primeiro avalia as penas restritivas de direito para somente depois estabelecer essa possibilidade do SUSIS, que somente em 3 casos, hoje em dia, é possível o seu estabelecimento. Segundo a doutrina, o que se fala sobre suspensão condicional da pena, ou SUSIS? É uma medida jurisdicional, somente o juiz pode estabelecê-la, que determina o sobrestamento da pena, sobrestar, suspender essa pena, ou seja, não irá o condenado ficar cumprindo a privativa de liberdade. Essa pena está sobrestada, está suspensa. Se ele descumprir o que o juiz determinar, o que a lei determina, ele volta a cumprir aquela pena privativa de liberdade. Sendo o direito público subjetivo do réu. O que é isso? É um direito do réu. Não é uma benevolência da autoridade judicial. Não. O preso terá o direito, a partir do momento que todas as condições pré-estabelecidas pela lei autorizam o juiz a dar o benefício. Então, é um direito público do condenado. Aquele que já teve uma condenação, vai cumprir a pena, mas uma pena de curta duração, é possível estabelecer o SUSIS a ele. Se o juiz não estabelecer, ele tem que fundamentar. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada, especialmente quando ele denega um direito do condenado. Preenchidos que sejam certos pressupostos legais e mediante determinadas condições impostas pelo juiz. Permitir que o condenado não se sujeite à execução de pena
privativa de liberdade de pequena duração. Vamos examinar o texto legal e estabelecer, verificar esses requisitos. O dispositivo primeiro que trata sobre o SUSIS está no artigo 77 do Código Penal. Alguns dispositivos sobre o SUSIS estão na LEP, Lei de Execução Penal, que é a lei que trata sobre tudo o que acontece com os presos, direitos, deveres, garantias, tudo que se destina à questão prisional, você encontra na LEP. E o SUSIS também está disposto na LEP, mas tem os seus dispositivos enunciados no artigo 77. Não traz o conceito de SUSIS, coube a doutrina, mas trouxe os pré-requisitos para a concessão do SUSIS. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, então veja que é uma pena de curta duração, uma pena que não é em concreto, a pena que o juiz estabeleceu em concreto, não é aquela pena em abstrato, o crime é de 2 a 8 anos, não. A pena é em concreto que o juiz estabeleceu e não foi superior a 2 anos. Foi uma pena de 1 ano e 6 meses de privação de liberdade. Então, essa pena, pelo requisito de quantidade, pelo quantitativo, já é possível de haver o SUSIS. Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, essa suspensão entre 2 a 4 anos, quem estabelece esse patamar, esse quantitativo entre 2 a 4 é o juiz. O juiz vai dizer, essa sua pena que era de 1 ano e 6 meses vai ficar suspensa, vai ficar sobrestada entre 2 anos e 6 meses. Não, 4 anos no máximo. 3 anos e 6 meses. O juiz que vai estabelecer esse quantum de sobrestamento, que a pena ficará sobrestada. Porque não vai ser a 1 ano e 6 meses que foi da condenação do indivíduo, não. Vai ser sobrestada aquele tempo que o juiz determinou na sentença penal condenatória, determinando esse benefício do SUSIS que o sujeito aqueceu. Ele foi para uma audiência admonitória e ele se comprometeu a fazer o que o juiz determinou, a cumprir os requisitos estabelecidos pela lei. Inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, o indivíduo não pode ter cometido outro crime após ter tido trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Cometeu um crime, não pode ter cometido outro crime e, assim, ser reincidente. O que é a reincidência? Conforme o artigo 63 do Código Penal, quando o sujeito, após ter uma sentença penal com trânsito em julgado, ele comete um novo crime. Para esse novo crime, ele é considerado reincidente. O SUSIS, esse benefício legal, não comporta aos condenados reincidentes. Então, ele não pode ser reincidente, em crime doloso, é um requisito objetivo. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício. Nós vimos lá no estudo do artigo 59 do Código Penal, que é a primeira fase na dosimetria da pena, onde o juiz examina cada uma dessas circunstâncias judiciais, ele verifica culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, tudo isso para verificar o quê? Se esse sujeito, ele realmente merece o SUSIS. Porque se tudo for negativo, se todas essas circunstâncias judiciais do próprio artigo 59, repetidas no inciso 2 do artigo 77, forem negativas, não há por que
dá a ele o benefício do SUSIS, da suspensão condicional da pena, porque no SUSIS o sujeito não cumpre nem um dia de pena de privação de liberdade. Nenhum. Ele vai ter o benefício e não vai para o presídio. Não vai para a pena privativa de liberdade. Ou seja, vai ser beneficiado com o SUSIS, a pena está suspensa e ele tem outras medidas que não é a privação de liberdade. Benefício gigantesco. Inciso 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. O que é o artigo 44 do Código Penal que nós vimos? É a pena restritiva de direitos. O juiz, ao condenar o sujeito, ele verifica a possibilidade de substituição. Substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nós vimos, a pena não pode ser superior a 4 anos. Não pode ter já cometido crime doloso. Então, todos esses requisitos da substituição são verificados. Se não foi possível, e normalmente penas que não são superiores a 4 anos, vai ser possível a substituição por pena restritiva de direitos. E por isso o SUSIS ficou em desuso, muito pouco utilizado no sistema judicial brasileiro. E nós vemos as 3 possibilidades que ainda é possível o SUSIS e não a substituição de privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quais são essas 3 possibilidades? E não cabe substituição por restritivo de direito, mas vai caber o SUSIS. Casos de cabimento do SUSIS e não de pena alternativa. Primeira possibilidade, reincidência específica em crime culposo. Porque lá no artigo 44, parágrafo 3º, parte final, não é possível aplicação de pena restritiva de direito quando ele é reincidente em crime específico, sendo crime culposo. E o SUSIS é possível, desde que a pena não seja superior a 2 anos, e ele sendo reincidente específico em crime culposo, não há problema na sua concessão. Segunda possibilidade, reincidente em crime doloso, condenado anteriormente a pena de multa. Porque lá no SUSIS, na pena restritiva de direito para sua substituição, o artigo 44 diz que o reincidente em crime doloso não pode ter o benefício legal. Mas aqui no SUSIS nada se fala. Então ele pode sim ser beneficiado. 3. Crimes dolosos cometidos mediante violência ou grave ameaça. Artigo 44 não possibilita haver essa substituição de pena privativa de liberdade, mesmo a pena não sendo superior a 4 anos, porque o crime doloso mediante violência e grave ameaça não comporta. E no SUSIS nada se fala, portanto, a inteligência é que vai caber o SUSIS. Nessas 3 possibilidades, somente vai caber o SUSIS e não a suspensão condicional da pena. O SUSIS continua existindo no ordenamento jurídico brasileiro, mas respirando por aparelhos, porque essas 3 possibilidades são ínfimas. Mas foi um instituto muito, mas muito utilizado no passado. Existe o SUSIS simples, que é esse do artigo 77, mas existem outras 2 formas de aplicação do SUSIS, que são formas especiais. É o SUSIS humanitário e o SUSIS etário. O que é o SUSIS humanitário? Artigo 77, parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, aqui já aumentou o patamar, aqui são 4 anos. Do artigo 77, SUSIS simples, 2 anos. Aqui, até 4 anos é possível. Poderá ser suspensa, por 4 a 6 anos também eleva o quantitativo da suspensão.
até quando ele vai cumprir os requisitos, as condições impostas pelo juiz para o benefício legal. Então, vai de 4 a 6 anos. Desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, 60 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, tanto a questão da idade, o SUSIS etário, quanto o SUSIS humanitário, as questões de saúde do indivíduo que não são boas, então é possível, em penas não superiores a 4 anos, você sobrestar, você suspender entre 4 e 6 anos. Ele cumpre essas condições e, ao final dos 6 anos, dos 4 anos, é que ele tem a extinção da punibilidade se não quebrou nenhuma das etapas. Se tiver quebrado alguma condição, ele volta a cumprir a pena privativa de liberdade que lhe havia sido imposta desde o começo da condenação. Aí a imagem de um senhorzinho, Luiz Alberto Quintana Guerra, 78 anos, foi condenado pelo Tribunal Popular do Júri a uma sentença de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, pelo crime de tentativa de homicídio. Ele era acusado de, no dia 15 de julho de 2015, por volta das 15 horas, na Vila Gaúcha, ter tentado matar sua esposa, senhora Maria Francisca Silveira de Oliveira. Então, seria possível, nessas condições, um SUSIS etário, pela condição de ele ter 70 anos, ter mais de 70 anos de idade. Aí o juiz poderia suspender essa pena, uma pena de 3 anos de reclusão, até entre 4 e 6 anos. Se ele cumpriu todos os requisitos, ao final, extingue a pena. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Cumpriu o que tinha de cumprir, ao Estado não está devendo mais nada, porque ele cumpriu as condições do SUSIS. No artigo 78, fala sobre essas condições do SUSIS. Artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Que condições são essas? O juiz ele pode estabelecer o horário para o sujeito estar em casa, a não frequência a bares, restaurantes e lugares que têm a ver com o crime que ele praticou, distanciamento de pessoas. O juiz pode fazer todas essas cautelas em relação a esse cumprimento da pena e de dar condições a ele. Porque se ele não cumpriu, volta a cumprir a pena privativa de liberdade. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Então, ou ele cumpre no primeiro ano serviços à comunidade, vai lá para um orfanato, vai para uma escola, vai limpar calçada, limpar pichação, como a Paris Hilton, a socialite americana, está aí nessa foto fazendo. E essas condições o juiz impõe. Vai prestar o serviço à comunidade, vai ter limitado o final de semana, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, de acordo com o artigo 48 do Código Penal. E aí, cumprido esse 1 ano, ele vai cumprir o restante da suspensão, as condições estabelecidas pelo juiz. E aí, só com o final desse período da suspensão, é que ele terá cumprido integralmente sua pena e não mais poderá vir a cumprir a privação de liberdade pela quebra. O SUSIS especial, artigo 78, parágrafo 2º, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições,
aplicadas cumulativamente. Então, o juiz vai aplicar essas condições, tendo aquelas condições do artigo 59 forem inteiramente favoráveis, personalidade, conduta social, culpabilidade, motivos do crime, consequências do crime para a vítima, tudo isso o juiz vai analisar. E ele tem que ter reparado o dano, de forma o quê? Integral. Não pode ser parcial, não. Tem que ser integral. A não ser que ele comprove que não tem condições de fazê-lo. E aí ele vai, ao invés de aplicar aquelas medidas anteriores, vai dar essas condições. A proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. E C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. É muito comum encontrar indivíduos que estão passando por essa situação de cumprimento da pena, onde eles foram beneficiados, não especificamente pelo SUSIS, mas qualquer outro benefício que o Poder Judiciário tenha dado em detrimento da lei. E aí o sujeito, você encontra um sujeito lá, o que você veio fazer aqui? Não, vim justificar, vim falar com o juiz, vim justificar o que eu estou fazendo ao Poder Judiciário. Por quê? Porque esse comparecimento dele lá ao fórum é obrigatório. Vai lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, assinar, falar com o diretor de secretaria e justificar as suas atividades. Quando não, se ele estiver cumprindo essas condições em algum estabelecimento, como orfanato, como escola, qualquer associação, eles mesmos se encaminham de encaminhar um relatório sobre o cumprimento das atividades do sujeito que está no cumprimento de pena, mesmo que seja beneficiado pelo SUSIS. O artigo 81 fala em seu texto o seguinte: a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário. Então, por quais motivos há suspensão do SUSIS? Por que que ele pode ser revogado? Está aqui no artigo 81. Primeira possibilidade: se ele, o sujeito que foi condenado, foi beneficiado pelo SUSIS, e aí ele é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. O juiz chama ele para uma audiência admonitória, vai verificar se é possível continuar com benefício ou não. Mas, se ele for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso e que a pena ultrapasse aquele patamar do benefício SUSIS, o juiz pode revogar. 2, frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Então, o legislador viu nessa possibilidade de se olhar, ter um olhar à vítima, da vítima ter a reparação do dano, ter a restituição da coisa. Então, ele traz essa possibilidade de revogar o SUSIS se ele não efetivou, não ficou solvente ao que devia. 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código, a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de final de semana. Não foi lá para a casa do albergado, passar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Então, meu amigo, você descumpriu. E aí? Revoga, volta para o cumprimento da pena privativa de liberdade. E o sujeito beneficiado do SUSIS, ele não tinha cumprido nenhum dia de pena. Então, ele vai voltar a cumprir toda a pena, porque ele traiu a confiança do juiz. Extinção da punibilidade. Artigo 82. Expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Está quite com o Poder Judiciário, está quite com o Estado, não deve mais nada. Liberdade. Gozar a liberdade.
você viu suspensão condicional da execução da pena, SUSIS, o simples, do artigo 77, a pena não pode ultrapassar a 2 anos, o período de prova de suspensão é entre 2 a 4 anos, estabelecido pelo juiz, esse quanto, a pena não superior a 2 anos, você viu que a pena é em concreto, a pena que o juiz estabeleceu ao crime, e não aquele patamar, entre aquele patamar mínimo e máximo que o legislador descreve no preceito secundário do quanto de pena. E o SUSIS etário ou humanitário. A pena etário por conta da idade, 70 anos, e humanitário razões de saúde, condições físicas do condenado. A pena não pode ser superior a 4 anos e o período de prova vai ficar entre 4 a 6 anos. Agora vamos falar sobre outro benefício, o benefício do livramento condicional. Mas aqui o sujeito já começou a cumprir pena. Ele estava lá cumprindo a pena e, de repente, um benefício para ele. E acontece muitas vezes de haver mutim, rebelião dentro dos presídios e o sujeito, era para eu estar solto, era para eu estar livre, ninguém está vendo minha situação. Muitas vezes ele reclama, com razão, porque ele já poderia ter um benefício da lei, um livramento condicional. Não é que ele estivesse quite com a justiça, que ele quite com o Estado porque cumpriu a pena, não. Mas ele poderia estar em um benefício legal de não mais estar em privação de liberdade, estar em outras condições impostas pelo juiz para ficar livre. Livre não no sentido de estar já quite com o Estado, mas ele ter cumprido a pena, um tanto de pena, e agora, mediante algumas condições, ele poder já estar no convívio social. O livramento condicional é um benefício legal, é a lei que descreve, concedido ao apenado, aquele sujeito que já foi condenado, o qual consiste na antecipação, vamos antecipar, de sua reinserção ao convívio social. Por quê? Porque esse sujeito, certamente, ele tem um bom comportamento carcerário. Ele é uma pessoa que já demonstra que a sua convivência em sociedade será positiva, mediante o cumprimento de diversos requisitos estabelecidos pela lei, que o juiz também pode descrever na sentença, possibilitando o cumprimento de parte da sua pena em liberdade. Parte por quê? Porque o outro ele já cumpriu em privação de liberdade. Livramento condicional é a concessão pelo poder jurisdicional da liberdade antecipada ao condenado, mediante a existência de pressupostos e condicionada a determinadas exigências durante o restante da pena, que deveria cumprir o preso. Pressupõe, essencialmente, o reajustamento social do criminoso. Porque seu comportamento carcerário e suas condições revelam que os fins reeducativos da pena foram atingidos. Essa cena, com certeza, não é para dizer que esses daí merecem livramento condicional. Não. É para dizer que é importante estar tirando pessoas que já têm um comportamento aceitável, já demonstram que estão aptas à sociedade para saírem desse sistema prisional que só embrutece, que não regenera ninguém. Então, daí a importância de trazer mecanismos como política criminal para que esses indivíduos eles ganhem a liberdade em certas condições estabelecidas pelo legislador. O artigo 83 do Código Penal, falando sobre livramento condicional. Ele não trouxe o conceito ficou a cargo da doutrina, mas ele traz os requisitos. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que
1. Cumprida mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso. O inciso 3 foi estabelecido pela Lei 13.964, de dezembro de 2019. E aí ele diz o seguinte: comprovado: A. Bom comportamento durante a execução da pena. B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O inciso 4 do artigo 83. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, se o apenado não foi reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, para o livramento condicional ao condenado, ele tem que já ter uma pena igual ou superior a 2 anos. A pena foi igual ou superior a 2 anos, ele vai poder ter esse benefício do livramento condicional. E aí os requisitos de 1 a 5 estabelecidos pelo legislador. Essas são os requisitos, as condições para ele começar a ter esse benefício legal. Ele já cumpriu uma parte da pena e agora vai o quê? Vai ter o benefício de sair da privação de liberdade, ter que atender o que o juiz determinou a ele em relação ao cumprimento, às condições do livramento condicional, para, enfim, ter a pena extinta. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, é importante, por uma questão de política criminal, que os presídios não estejam amarrotados, não estejam inchados, onde não tem condição de colocar mais nenhum detento, até por conta do alto custo. Então, aqueles presos que têm a mínima possibilidade, que já demonstraram a possibilidade de estarem recuperados, que não vão praticar novos crimes, de dar esse benefício legal, que é o SUSIS. É de qualquer jeito? Não. A lei estabelece as regras, a forma. Questões da quantidade de pena para o livramento condicional. Artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento, medida em busca de maior justiça. Então, não é dos 40 anos estabelecidos no artigo 75 do Código Penal que se dá as condições do livramento condicional. Não, é pelo total da pena imposta. Ele cometeu crime em Alagoas, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza. O juiz que o sentenciou, o juiz de execuções, vai pegar essas sentenças e encaminhar, porque haverá uma soma. E as condições de livramento condicional será estabelecida em relação ao total da condenação. Foram 320 anos como o Fernandinho Beiramar. Vai ser o livramento condicional se possibilitar a partir de 320. O quantitativo que será analisado é sobre 320 e não sobre 40. Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal. A pena unificada para atender ao limite de, entenda-se, 40 anos, já que houve a modificação desde dezembro de 2019 do artigo 75 do Código Penal.
de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento. Então, lá a sentença, o juiz vai estabelecer, meu amigo, você não pode estar em bares, restaurantes, você tem que estar longe daquela família que você agrediu, daquela pessoa, você tem que ir frequentar um determinado centro psicossocial, o juiz vai dar todas as condições, especificando, e vai ter também que fazer sentido em relação ao motivo da sua condenação, ao crime que ele praticou. Revogação do livramento. Artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, ele o quê? Traiu a confiança do juiz. Ele vem, está com benefício e vai cometer um novo crime. 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Ou seja, se não era do conhecimento dele mesmo que estava para haver essa condenação, e se for possível ao juiz continuar dando esse benefício legal do livramento condicional, o crime, por exemplo, o crime anterior é um crime que ele tem uma condenação, mas é por uma pena que pode ser substituída por pena restritiva de direitos. Então, é possível haver concomitantemente o livramento condicional e o cumprimento da outra pena por esse crime anterior, que era do conhecimento do juiz. O que o juiz não aceita é a traição, que não fosse do conhecimento dele essa situação. Revogação facultativa, artigo 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Sempre o juiz irá chamar o condenado, que está cumprindo esse livramento condicional agora, para uma audiência admonitória, para ele se justificar. E aí ele vai decidir se revoga ou não. Então, esse poderá, o juiz verifica com o condenado, vai verificar toda a situação para ver o que aconteceu para ele não ter cumprido essas obrigações que o juiz impôs na sentença. Não é automático. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto o condenado. Então, se ele traiu a confiança, se ele estava traindo, estava sobre essas condições e não cumpriu, aquele tempo esquece, não vai ser em benefício dele, não vai ser descontado, ele vai ter que cumprir a pena integralmente, o que faltava da privação de liberdade. Extinção do livramento condicional, artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, o juiz concedeu, está cumprindo livramento condicional, que é até o fim da pena que foi imposta a ele. Então, até o fim, não descumpriu, não foi revogado, extinta a pena, quite com o Estado, vá ganhar sua liberdade e não mais cometer crime. É o que se espera. Mas é causa de extinção da punibilidade, do cumprimento da pena. Livramento condicional versus o SUSIS. Vamos ver o que a gente estudou nessa videoaula. As diferenças e os pontos comuns. Pontos comuns.
Os destinatários são os condenados à pena privativa de liberdade. O juiz condenou, agora é execução da pena, vai cumprir a pena que lhe foi imposta. Pena privativa de liberdade. Então, os destinatários são os condenados. Segundo, pontos comuns, requisitos legais devem ser preenchidos pelo condenado. Então, todos os requisitos que a lei impôs para dar esses benefícios devem ser preenchidos pelo condenado. Senão, não se dá o benefício. 3. Condicionais. Sujeitam-se ao cumprimento de condições que o juiz pode estabelecer. Não necessariamente estejam já descritos na lei. Há uma possibilidade do juiz impor também situações em referência ao crime que foi da condenação, e aí o juiz impõe, e essas condições estão valendo para o cumprimento. E o sujeito não é obrigado a nenhum dos benefícios, não, nem ao livramento condicional, nem ao SUSIS. Ele pode muito bem, na audiência admonitória, em que vai ser explicado o que é o SUSIS, o livramento condicional, ele dizer, não quero nada disso, quero continuar a minha privação de liberdade, quero cumprir pena de privação de liberdade. Não há problema. Mas é ilógico. 4. Períodos de prova. Iniciam-se com a realização de audiência admonitória. O juiz vai e explica tudo para ele, o que está por vir, o que é. Finalidade. 5. Finalidade. Evitar a execução total ou parcial da pena privativa de liberdade. É para o sujeito ganhar asas. Para ele não ficar no cárcere, porque é um sistema prisional absolutamente falido. E não há nenhuma invenção, nenhuma perspectiva de sistema inovador, um sistema que pudesse melhorar essa situação. Nem no Brasil e nem em nenhum outro país de primeiro mundo. Diferenças entre o livramento condicional e o SUSIS. Em relação à execução da pena, não tem início no SUSIS, enquanto no livramento condicional o condenado cumpre parte da pena imposta. No livramento condicional, ele já cumpriu uma parte da pena e agora foi beneficiado. No SUSIS, ele nem começou a cumprir a pena, já foi possibilitado esse benefício. 2. Duração do período de prova, 2 a 4 anos. No SUSIS, a pena fica suspensa, fica sobrestada, aguardando que ele cumpra. Em regra, 2 a 4 anos, se for humanitário ou etário, vai de 4 a 6. Ou o restante da pena no livramento condicional. No livramento condicional é o que faltava ele cumprir da condenação. 3. O momento da concessão. O SUSIS é concedido na sentença ou acórdão. Acórdão é a decisão dos tribunais superiores. E o livramento condicional durante a execução da pena. O juiz de execuções penais é que vai estabelecer se ele tem direito ao livramento condicional ou não. O juiz de execuções é aquele juiz que efetivamente fica para avaliação, correção, organização de todo o cumprimento das penas dos sentenciados. 4. Recurso cabível, apelação no SUSIS e agravo em execução do livramento condicional, recursos processuais penais. Uma mensagem para finalizarmos essa videoaula: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Se pensasse melhor, não teria feito. Forte abraço e até a próxima videoaula.